a gente ter uma estratégia de desenvolvimento nacional baseada, né, na defesa dos nossos interesses, né, e estimulando o capital nacional a gerar empregos, em aumentar, vamos dizer, em poder incrementar a massa trabalhadora, né, tá certo? Aumentar essa classe média, incorporar mais pessoas no mercado de trabalho é fundamental. E isso é uma coisa que vem lá do Getúlio Vargas, e a gente continua acreditando fortemente nisso. É bom a gente entender isso, tem uma diferença forte assim, entre o que a gente entende teoricamente, entre o que o Ciro entende, tá certo? No estratégia de desenvolvimento, quer dizer, estou falando, a gente entende da mesma forma, mas a diferença do nosso pensamento e do Ciro em relação, por exemplo, a outros projetos, né, de esquerda, inclusive, é que a gente entende basicamente que capital se faz em casa, né? Tá certo? Quer dizer, você precisa desenvolver a poupança interna, precisa desenvolver a capacidade de financiar os investimentos no país. A gente tem, né, uma burguesia capaz de fazer isso, quer dizer, tem um empresariado capaz de fazer isso, enquanto outras, vamos dizer, correntes, né, digamos, não só teórica, mas de estratégia também, né, de desenvolvimento, vão dizer que a gente pode crescer com capital externo, vão dizer que não tem problema nenhum, tá certo? A gente ter, logicamente, o capital é bem-vindo desde que não leve endividamento nosso, tá certo? Não é capital externo. Mas, assim, vamos dizer que não tem problema, que a gente não tem uma insuficiência de capital nacional, precisa de capital externo, que o nosso empresariado não consegue promover o desenvolvimento, né, tá certo? E que a gente resolve tudo só com a política social, deixa, né, não tem problema, a gente tem investimento externo e resolve as coisas com a política social. Não é bem assim. A política social é fundamental, mas o que tem que fazer é criar essa classe de empresários, criar não, tá certo? Fortalecer junto com a classe de trabalhadores, tá certo? Numa união que leve ao desenvolvimento do país pensando nos seus interesses. Isso é muito comum na nossa teoria, o que o Ciro acha. O Mangabeira fala muito desse produtivismo includente, né? Exato. Capacitar essa malha de empreendedorismo. Antes de eu ir para a segunda parte, que eu já estou... Deixa eu puxar um pouco de volta, né? Para a parte teórica ainda. Tu tinha há pouco tempo falado sobre a questão até do próprio governo Vargas, e o próprio governo Jango, que o meu livro que está aqui atrás, fala sobre a questão das reformas de base e da própria importância da distribuição de renda. Voltando um pouquinho da parte conceitual ainda, que eu queria explorar um pouco mais, né? Até porque tu é um dos grandes mentores dessa ideia e do livro, tu falaste sobre poupança externa. Um pouco da ideia da macroeconomia desenvolvimentista, que é a poupança externa, que, de certa forma, acabou meio que sendo validada a partir da teoria da dependência, com o Fernando Henrique, etc., e aí que deu as bases para o desenvolvimentismo associado e dependente ao capital estrangeiro, que, na minha opinião, foi um modelo que entrou em agonia, e essa agonia do milagre econômico, ela foi acelerada com o choque do petróleo, mas era uma coisa que aconteceria mais cedo ou mais tarde, ela só foi adiantada por causa do choque do petróleo. A minha pergunta é o seguinte, nessa macroeconomia desenvolvimentista, a poupança externa acaba contribuindo para a apreciação do câmbio, correto? Que vai de encontro a essa ideia que leva à questão da desvalorização cambial ou de um câmbio de equilíbrio. Queria que tu comentasse um pouquinho, então, como por que dá para dizer que a poupança externa contribui para a apreciação do câmbio e, portanto, com a desindustrialização. Tá. Bom, primeiro eu queria aí dizer que esse seu livro, realmente, eu já li ele, é muito bom, né? Bacana, tá certo? Obrigado. Então, e também dizer para todo mundo, você está com 2 grandes livros aí atrás de você, certo? E que eles merecem ser lidos, exatamente. Mas você fez vamos dizer, um resumo muito bom, muito capaz, né, digamos, tá certo? 3 livros que merecem ser lidos. Obrigado, exato, obrigado. Mas você fez um resumo excelente do que seria, muito competente, como diria o Bresser, né, do que seria esse pensamento, vamos dizer, que predominou, digamos, na esquerda, né, brasileira, num certo período, pelo menos numa parte da esquerda, e que acabou levando a essa estratégia de poupança, de crescer com poupança externa. Né? Você resumiu muito bem isso, essa ideia da dependência associada do Fernando Henrique e tal, tudo mais. Então, só antes de começar a explicar o problema da poupança externa,
eu sempre gosto de dizer o seguinte: se você se lembra, talvez alguns de vocês não tenham escutado isso, que são mais jovens, mas quando o Fernando Henrique tomou posse, né, ou durante a campanha, não me lembro muito bem, acho que foi no começo do governo dele. Fim da era Vargas. Ele falou, não era só isso. Né? Começaram a cobrar muito ele, porque ele tinha escrito isso, aquilo, ele era um cara de esquerda no passado, obra dele e tal, não sei o quê. Aí ele soltou uma frase lá um dia numa entrevista, falou, esqueçam o que eu escrevi, certo? A única coisa que ele não fez foi esquecer o que ele escreveu, tá certo? Porque ele praticou exatamente o que ele escreveu. Do ponto de vista da dependência associada, é isso que você está falando, tá certo? Da incapacidade de você ter um empresariado nacional, de você precisar abrir o capital para o capital externo e crescer com a poupança externa. Veja bem, uma coisa que o Bresser deve ter falado para vocês na live que ele fez, mas eu vou reforçar aqui, né? É contraintuitivo. Normalmente a gente acha o seguinte: olha, a apreciação do câmbio leva o país a ter déficit em conta corrente, aí precisa de poupança externa para se financiar. Para nós, na nossa teoria, na verdade, crescer com poupança externa é uma decisão de política econômica, tá certo? Por quê? Por tudo isso que o Cássio explicou, certo? Porque você não tem capital suficiente no país, eu falei um pouco, o Cássio completou muito bem, né? Você precisa crescer de forma dependente, de forma associada, porque você não tem capacidade para fazer isso, não tem tecnologia, não tem empresariado, não tem capital, então precisa buscar essas coisas lá fora. Até hoje eu escuto de pessoas da esquerda falando, ora, não, tá certo, o capital externo é importante para o desenvolvimento e tal, tudo bem. De novo, eu estou falando, não vamos jogar fora o capital externo, certo? Não é isso, né? Mas eu não posso ter uma estratégia baseada nisso, né? Então, o que acontece? Que se o país resolve, ou se o governo resolve crescer com poupança externa, o que ele precisa fazer? Ele precisa atrair capital de fora, tá certo? Né? Então, ou ele atrai melhorando muito as condições para os estrangeiros investirem, tal, tudo mais. Se você se lembra, a primeira emenda constitucional que o Fernando Henrique fez foi a emenda constitucional para igualar o capital estrangeiro e o nacional, né? Foi a primeira emenda dele.